Olá, este é o nosso segundo encontro da Semana Santa Restaurados por Cristo. E nós estamos junto com o pastor Fernando Iglesias. Eu sou o pastor Kowalczuk e quero pedir a você que se junte a mim em oração. Querido Deus e nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença para te implorar por tantas pessoas que sofrem e lutam contra esta doença terrível e tantas outras que estão enlutadas e internadas nos hospitais. Pedimos que a Tua mão poderosa e curadora esteja com cada um e que o alívio, o lenitivo e a cura venha sem detença. Nos abençoe e nos dá o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Quando uma situação adversa se mostra inevitável, as capacidades e habilidades humanas se tornam impotentes diante das situações. Então, somente a mão milagrosa de Deus pode trazer a ajuda que tanto precisamos. Nesta noite, o pastor Fernando Iglesias vai mostrar Cristo operando um milagre num casamento. Acompanhe conosco. Você já parou para pensar o que teria sido desse mundo se Jesus nunca tivesse existido aqui? Como teria acontecido a história? E como seria a sua vida e a minha vida? Jesus é o personagem principal da Bíblia, mas ele também é o personagem principal da nossa vida. E a gente tem que convidá-lo para ela, para que ele possa ocupar o lugar que é dele. A gente vai começar a estudar a palavra e eu quero convidar você para orar comigo. Deus amado, o Senhor inspirou homens a escreverem essa palavra. E ela está aqui à nossa disposição agora. E é através dela que nós podemos conhecer Jesus. E é através, Senhor, dela que Jesus também pode entrar na nossa vida quando nós permitimos. Então, Senhor, nos ajude a permitir que o Senhor entre e tome conta de tudo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a esse momento a gente já tem um monte de amigos aí já pela internet assistindo, ou você que também está assistindo só a repetição, o vídeo, está acessando o nosso link. Hoje nós vamos fazer uma meditação em João no capítulo 2. Esse aqui fala sobre um milagre que eu sempre questionei. É o primeiro milagre de Jesus. Vamos ler primeiro, depois a gente continua conversando. Vamos lá. Do verso 1 em diante diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, que tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes o sabiam que haviam tirado da água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam bastante, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu disse que eu fiquei sempre, que esse texto sempre me deixou assim pensativo, eu sempre tive muitas questões a respeito dele. Porque eu sempre achei que para ser o primeiro milagre, Jesus escolheu um evento assim, não um evento em si, mas transformar água em vinho. Na minha cabeça isso sempre funcionou como? Como se
ele chegasse numa festa de casamento hoje e de repente acabasse o refrigerante, e ele dissesse assim: pessoal, eu vou orar para transformar a água em refrigerante. Me parece uma coisa fútil, uma coisa boba. Mas quando a gente se dedica ao texto, e não foi senão há não muito tempo atrás que eu comecei a perceber a significância, o significado disso tudo aqui. Primeiro de tudo, hoje em dia, a gente fala muito de missão, a missão é de Deus, Missio Dei, e a gente tem um monte de significados e nomenclaturas para falar dessa missão. Existem livros e mais livros escritos. Mas eu quero dizer que não existe missão mais radical, não existe uma missão mais difícil, não existe uma missão mais desafiadora do que a família. A família. E Jesus escolheu fazer exatamente o primeiro milagre no lugar onde uma família estava se formando. A família é o lugar mais hostil, a família é o lugar mais desafiador para a gente começar uma missão. E eu quero dizer um negócio para você, você pode até pensar assim: mas isso é um discurso que as pessoas fazem, né? Não é um discurso. Basta você olhar para dentro da sua casa. E eu quero declarar um negócio assim muito importante aqui. A missão de pregar o Evangelho, a missão de compartilhar o Evangelho, ela só existe porque a nossa família fracassou. Porque se a família não fracassasse, a gente não precisaria pregar o Evangelho. O mundo todo já saberia do Evangelho, as pessoas conheceriam através da nossa família. A família é um desafio tremendo, porque dentro de casa não tem como mentir. Dentro de casa não tem como fingir, dentro de casa não existe como usar máscara. E a máscara que eu estou falando não é a máscara contra a Covid. A máscara que eu estou falando, você sabe qual que é. É aquela que a gente usa para mascarar, para mentir quem nós somos de fato. Essa que a gente usa no dia a dia, quando a gente encontra com pessoas ou conhece pessoas. Essa máscara que a gente usa, por exemplo, quando a gente se faz de cristão ou quando a gente vai à igreja e todo mundo parece bonito. Como pastor, durante esses 35 anos de ministério, eu tive muitas e muitas surpresas na minha vida. De conhecer dentro da igreja famílias lindas, que iam todos arrumadinhos, todo mundo sorrindo e bonito. Mas quando você chega em casa para visitar, uma realidade completamente diferente. A minha família, ela foi o meu maior desafio, ainda é até hoje, porque embora os filhos já tenham casado e tenham formado o seu lar, ainda ela continua sendo, porque eu sou pastor dos meus filhos, das minhas noras e dos meus netos. Até agora a gente tem só um, mas quando vierem os outros, deles também, continuo pastoreando. E eu tive a responsabilidade de formar em casa os 3 filhos, 3 pastores, não recebendo um salário para pregar o Evangelho, mas para serem os pastores dos lares deles. Um é pastor de profissão e os outros 2 não, mas os 3 precisam ser pastores dos seus lares. Eu me lembro uma vez quando eu pastoreava uma igreja grande. Nosso filho menor, ele era pequenininho. E sabe, pastor, a vida dele é um turbilhão, né? Está sempre envolvido com um monte de coisas, um monte de pessoas procuram, ele é acessível a um monte de pessoas. A cabeça da gente está sempre a 1000 por hora, você pensa um monte de coisas ao mesmo tempo. E um dia a gente estava na hora do almoço, o nosso filho mais novinho, ele trouxe um desenho, e no desenho ele mostrou para a mãe dele, a gente estava tudo sentado à mesa, ia começar a almoçar, ele falou: mãe, que a professora deu. E eu começando a pegar as coisas para comer, e ela: que bonito, que desenho lindo. Olha, quem que é aqui? Aqui, ele falou, é a mamãe, aqui é o Lucas, o Gabriel e o Felipe. Eu ouvi aquela história, e eu percebi que meu nome não estava naquela história. Eu fui ver o que era. Quando eu vi o papel, estava escrito assim: desenhe as pessoas que você mais ama. E ele tinha desenhado a mãe, os 3 irmãos, e eu não estava no desenho. Aquele negócio acabou comigo. Olha que eu sou difícil de perder a fome, perdi a fome todinha. Acabou comigo.
Subi e tive que ir para o quarto para chorar antes do almoço. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para ele me desenhar no papel dele? Você acha que adiantaria eu dizer assim, desenha agora seu pai aí nesse papel? Não ia adiantar nada. Aquilo partia de alguma coisa. Eu fiquei pensando, puxa, eu brinco com ele, eu dou atenção para ele. O que está acontecendo? Por que eu não estou ali naquele desenho das pessoas que ele mais ama? E aquilo provocou uma profunda reflexão em mim. E demorou um pouquinho de tempo para eu perceber que quando eu brincava com eles, e eu brincava muitas vezes, eu brincava sempre com os três juntos. E como ele era o mais novinho, a brincadeira sempre girava em torno do que interessava para os mais velhos. E ele ficava gravitando ao redor das brincadeiras. Nunca era especialmente para ele, no nível dele. E aí eu comecei a dizer, filho, amanhã quando os seus irmãos estiverem na escola, o pai vai brincar só com você, tá bom? E aquilo começou a chamar a atenção dele. Olha, semana que vem nós vamos só nós dois na sorveteria, tá? Mas não conta para ninguém. E em pouco tempo eu voltei para o coração dele. Ele não fez outro desenho, mas o relacionamento da gente mudou completamente. Que lugar desafiador é o lar. Porque uma criança, na sua sinceridade, ela não mente o que está sentindo. Muitas vezes ela não fala para você, mas as crianças veem tudo, tudo, tudo. Não existe nada que fique oculto a uma criança. Mas numa criança, num lar não tem só uma criança. 1 Timóteo 5,8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, nega a fé e é pior do que um descrente. É incrível a gente notar que em épocas de pandemia ficou registrado que o número de separações aumentou. O número de agressões dentro do lar aumentou também. Ficou claro que as pessoas não conseguem conviver dentro de casa, ou seja, o lar é saudável enquanto as pessoas estão separadas. Quando elas são obrigadas a ficar juntas, a coisa se complica. Por quê? E aí nós começamos a entender por que Jesus estava lá em Caná da Galileia. Primeiro de tudo, ele estava lá naquelas bodas, porque aqui disse logo no começo que Jesus foi convidado para o casamento. Ele foi convidado para estar naquela cerimônia. Ele foi convidado para o início daquele lar. E Jesus jamais vai invadir a porta da sua casa se você não convidar Jesus. E eu sempre digo e vou continuar dizendo, isso é atribuição do homem, do pai, do pastor da casa. Você é o pastor da casa. Não deixa para sua esposa esse negócio de chamar para fazer uma oração, para fazer um culto, ou chamar as crianças para ler a Bíblia, ou para fazer um pequeno culto, uma meditação. É sua atribuição. Sabe quando diz lá em Apocalipse 3,10, que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é isso. Você vai ouvir, eu tenho certeza, você ouve muitas vezes Jesus batendo a porta do seu lar querendo entrar. Muitas vezes Jesus, ele fala através do Espírito do seu coração, sua mente, vem aquele negócio, puxa, eu precisava fazer um culto, precisava fazer uma oração. E sabe qual é um dos maiores empecilhos? Às vezes a pessoa pensa assim, puxa, mas eu nunca fiz isso, vai ficar muito estranho eu fazer. E daí? E daí? Curve-se diante da majestade de Jesus. O dia que você chamar a primeira vez, sua família vai estranhar, mas eles vão estar atentos. A partir da segunda, terceira vez, você conquistou a sua família para Jesus. Eles vão entender que Jesus está entrando dentro do seu coração. Jesus foi convidado para aquela festa. Depois, a gente vai ver que o vinho acabou. O vinho, sabe, ele na Bíblia, ele representa um monte de coisa. Ele representa até mesmo o Espírito Santo. Mas ele representa alegria também, sabe? A festa, comida, vinho, alegria, a comida e a bebida. Esse suco da uva, da festa, das bodas de Caná. E quando a Bíblia diz assim que o vinho acabou, é claro, porque no lar, quando as pessoas planejam as coisas e executam
dentro do casamento, mesmo quando Deus está presente, mesmo quando Jesus é chamado, pode haver um momento em que você descuida e o vinho acaba, a alegria acaba. Sabe, a correria do dia a dia. Eu percebi naquela vez, com o meu filho, que eu estava envolvido com tantas coisas, e mesmo com os 3 de uma vez, que eu não dava atenção para um em especial. Isso me fez chamar a atenção para dar para o do meio também, e para o mais velho também, e para a minha esposa também. Se tem um tempo que a gente descuida, a alegria acaba, o vinho acaba. E quando o vinho acaba, parece que o lar desmorona, a vida desmorona, tudo desmorona. Parece que tudo começa a dar errado, e dá mesmo, dá tudo errado. Mas naquele momento, você lembra o que tinha acontecido? O vinho acabou, o problema aconteceu, mas Jesus estava lá. Por quê? Porque ele tinha sido convidado. Maria, mãe de Jesus, ela aciona Jesus. E até para dar a impressão que Jesus a tratou mal, mas ele não tratou mal. Embora Jesus tivesse dito, o meu tempo ainda não chegou, ele faz o milagre. Mas como é que Jesus faz o milagre? Primeiro ele pede para juntar umas talhas de água. Aquelas talhas, na verdade, elas eram usadas para... primeiro que elas eram de pedra, as talhas daquele tempo. Você imagina que elas eram entalhadas na pedra. Você pegar e entalhar a pedra até chegar no fundo, eram talhas pesadas, usadas, em geral, para a questão cerimonial, de lavar os pés e lavar as mãos. Aquelas talhas estavam ali num canto. Toda aquela discussão por trás dos panos ou por trás dos bastidores, porque quem estava na festa não estava vendo lá nada, e em geral acontece assim, quem está fora da nossa casa não sabe o que está acontecendo, não sabe que a alegria acabou, não sabe que o vinho acabou, mas a gente ali que está por trás e que está, como eu disse assim, na igreja as pessoas parecem uma coisa, em casa são outra coisa, estão passando por problemas, e isso acontece em todos os lares, em todos. Nenhum lar está livre disso. Por isso o lar é um desafio. Sabe, esse negócio de dizer assim, o amor eterno enquanto dure, é fácil. Agora, o desafio de montar um lar, de deixar de ser você um pouco para ser a sua esposa, de ela deixar de ser ela um pouco para ser mais você, dos dois se tornarem uma só carne, de serem exemplo para os filhos, de unirem a família, de lidarem com os problemas, com os desafios. Isso sim é uma missão desafiadora. Nos bastidores o vinho tinha acabado, ninguém sabia de nada. Jesus disse, enchem as talhas de água. E aí os servidores e todo mundo ficou olhando. E em seguida, ele não disse, não proferiu palavras, não proferiu uma oração. Ele só diz assim, sirvam. E eu fico pensando o que passou na cabeça dos discípulos, dos servos. Como sirvam? A gente acabou de encher de água, vai servir água para o povo? Mas quando eles serviram, o que saiu dali foi o melhor vinho. E as palavras do mestre, é com elas que eu quero terminar. Porque ele disse assim, todo mundo usa o bom vinho no começo e depois servem o pior. Vocês fizeram o contrário. Guardaram um bom vinho até agora. Porque com Jesus, sempre o melhor está por vir. Dá para entender? Com Jesus, o melhor está por vir. Não é o melhor está por vir no sentido daquele pessimista que vive dizendo assim, minha vida até agora não foi boa, só se for acontecer alguma coisa boa pela frente. Não. É aquele que vive plenamente, que diz assim, a minha vida, ela é vivida na sua plenitude, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com os seus desafios enormes e imensos. Eu vivo na plenitude, eu rio na plenitude, eu choro na plenitude, eu clamo na plenitude. Mas eu sei que com Jesus aqui dentro do meu casamento, o melhor sempre está por vir. Gente, a gente vive tempos difíceis, tempos trabalhosos, dias trabalhosos, como Jesus falou. A gente vive uma época
uma época icônica. Nós estamos escrevendo uma história difícil, um capítulo difícil nessa história da humanidade. Mas Jesus escolheu a gente para isso. Aquele casal foi escolhido por Jesus para que ele fosse às bodas, porque ele foi convidado. Jesus está só esperando ser convidado para entrar na sua casa, para entrar no seu coração. Ele não vai entrar na sua casa se ele não entrar primeiro no seu coração. Ele não vai habitar lá se você não o convidar. Mas se você o convidar, ele vai estar lá o tempo todo. Vai estar na alegria, nos desafios, ele vai estar na tristeza, ele vai estar quando você clamar e vai estar quando você sorrir também. Essa semana, em que a gente para pensar em Jesus, na pessoa que foi Jesus, esse Deus feito homem, Jesus também pensa em mim, pensa em você. E Ele está chamando você para você entregar a sua vida para Ele, para você colocar o seu coração na mão dEle, para você abrir a porta do seu coração, para que Ele entre lá e através de entrar na sua vida, para que Ele entre na sua casa. Mas é você que tem que convidar. Falta força? Ele dá. Falta energia? Ele dá. Falta iniciativa? Ele dá. Hoje eu tenho um convite para você. Um convite, é Jesus chegando perto de você e dizendo, e aí, vai mudar de atitude ou não vai? Ou você vai viver essa vida de fracassos, deixando o seu lar afundar e você ainda dirigindo no timão desse barco aqui e o barco afundando? Jesus está chamando você, Ele está abrindo os seus olhos. E não pense que foi por acaso que você se conectou com a gente aqui. Não pense que foi por acaso que você recebeu esse convite. Estava tudo nos planos de Deus. Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua angústia. Ele leu os seus pensamentos. Ouve mesmo aquelas orações que você ainda nem fez. Eu vou pedir para você abrir o coração para Ele. Nessa atitude poderosa, milagrosa, rasgando o seu coração e dizendo, entra aqui, Senhor, entra aqui. Eu sou inteiramente teu. O meu lar é inteiramente teu. A minha esposa e os meus filhos e eu estamos aqui para sermos comandados pelo Senhor. Se você deseja isso, ergue a sua mão aí onde você está. Ergue a mão e ora comigo. Senhor, entregamos ao Senhor a nossa vida. Somos fracos. Somos indecisos, Senhor. Muitas vezes somos reticentes. Mas nós sabemos que precisamos disso, Senhor. Num mundo tão complicado, o Senhor nos chama para estarmos diante do Senhor. Por favor, toma conta de nós, Pai. Nos dirige. Entra no nosso coração e nos dá força para convidarmos. Mas agora, nesse momento, em nome de todos nós, eu convido. Entra, Senhor, no meu coração, no coração de cada um e no lar de cada um. Em nome de Jesus. Amém.